Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de número 24 e o tema dela é escala. O que é uma escala, gente? É uma razão entre a medida utilizada para a representação e a medida real, ambas na mesma unidade de medida. Então, quando se usa uma escala para fazer maquetes, para fazer plantas, se vocês observarem plantas em jornais, em revistas, geralmente maquetes é utilizada uma escala. E como que é feita essa razão para a escala, né? O que é a escala? É a razão entre a unidade de medida utilizada para representar o desenho, né? O valor que foi representado no desenho e a medida real. Então, o numerador vai ser a medida utilizada para o desenho e o denominador a realidade, o tamanho real. Então, observa aqui, ó, desculpa, que eu tenho uma quadra. Eu desenhei uma quadra. É uma quadra tamanho real? Não. Ela foi feita em escala menor, para eu conseguir desenhar a quadra no papel. Eu não consigo desenhar uma quadra real no papel, né? Então, eu uso umas medidas para deixar ela no papel como ela é na realidade, ok? Então, aqui, observem, olha, na lateral superior e inferior, eu tenho que ela mede 10 centímetros. E aqui, ó, onde tem o garrafão, o gol, ela mede 6 centímetros. E a informação que eu tenho é que a escala foi feita 1 para 200. Então, o que significa isso? Significa que esse desenho, cada 1 centímetro desse desenho aqui, cada 1 centímetro dessa parte vertical e dessa parte horizontal, representa 200 centímetros reais. Então, cada 1 centímetro aqui, ó, representa, na verdade, 200 centímetros que tem lá na quadra verdadeira. Ok? Então, se eu tenho 6 centímetros aqui, para eu saber a realidade, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vou explicar agora. Então, observem aqui, ó. Eu falei para vocês que a escala era 1 para 200, e cada 1 centímetro correspondia a 200 centímetros na realidade. Então, o comprimento da quadra era de 10 centímetros. Corresponde a 10 vezes 200, porque cada 1 centímetro representa 200. Então, para eu saber qual é a medida real, né, de 10 centímetros do desenho, eu tenho que multiplicar pela minha realidade. Então, aqui, como estava em centímetros, vai dar 2.000 centímetros, 10 vezes 200, ou então 20 metros, convertendo centímetros em metros, tá? E a largura da quadra? A largura da quadra tinha 6 no desenho, né? 6 centímetros no desenho. Então, cada 1 centímetro correspondia a 200 da realidade. Então, é 6 vezes 200. Então, a largura da quadra é de 1.200 centímetros na realidade. Ou então, 12 metros, ok? Então, quais são as dimensões reais da quadra? O tamanho real da quadra? 20 metros por 12 metros. Okay? Então, assim, ó, escala é a medida de comprimento do desenho pela medida do comprimento real. Então, é o que eu utilizei para deixar o desenho, para fazer o desenho, pela medida real, comprimento real do real, né? Então, se eu for construir uma quadra, um prédio, eu vou pegar o que eu utilizei em cima, o que vai aparecer em cima, é a escala que eu utilizei para o comprimento do desenho, e o denominador é o real. Ambos na mesma unidade de medidas. Observa que aqui, olha, estava em centímetros lá. Então, eu resolvi em centímetro, depois que eu converti em metros, tá? Vamos para mais explicação. Mais um exemplo. Então, olha só.
Uma sala tem 12 metros de comprimento, ó, 12 metros de comprimento. Esse comprimento é representado por um desenho de 30 centímetros. Primeira coisa que tá errado aqui, pergunta qual é a escala do desenho, né? Uma está em metros e a outra em centímetro. Eu tenho que deixar na mesma unidade de medida. Então, ó, a medida do comprimento do desenho é igual a 30 centímetros. A medida do comprimento real é 12 metros. Eu tenho que converter na mesma unidade. 12 metros em centímetros é a mesma coisa que 1.200 metros. Eu multipliquei por 100, tá? Para transformar de centímetros em metros, eu multiplico por 100, ok? Então, agora, ó, tô com os dois valores em centímetro. Então, eu vou procurar saber qual que é a escala. Então, a escala é a medida do desenho sobre a medida real. Não dá uma divisão exata, então, eu vou simplificar por 30, que dá para simplificar por 30. E vou chegar no resultado 1 sobre 40. Então, a escala mostra o seguinte, a escala nessa situação aqui é de 1 para cada 40, 1 centímetro para 40 centímetros. Tudo bem? Então, a primeira coisa que tem que observar é se está na mesma unidade de medida. Se não estiver, tem que converter. A forma da escala é o tamanho no desenho e o tamanho real, tá? Chega no resultado, chega na razão. Qualquer dúvida, tira em sala de aula.